Olá! Na aula de hoje a gente vai falar muito sobre parkinsonismo, doença de Parkinson e antiparkinsonianos. Eu já adianto para vocês que esse é um dos melhores roteiros que eu fiz até então e a estrutura dele é diferente das outras videoaulas que a gente viu. Porque eu acho que para você entender o porquê a gente usa medicamentos tão diferentes para uma mesma condição, eu preciso ir contando uma historinha. Então vamos lá! Primeira coisa, nem tudo que é parkinsonismo é doença de Parkinson. O parkinsonismo, os sintomas do parkinsonismo podem se apresentar por diferentes causas e em diferentes doenças. Mas a principal causa, sem dúvidas, é a doença de Parkinson. Vimos, por exemplo, que alguns pacientes podem tomar antipsicóticos e apresentarem sintomas parkinsonianos. Isso não quer dizer que esses pacientes têm doença de Parkinson. Se eles param de tomar o medicamento, os sintomas passam. Então, parkinsonismo é uma coisa e a doença de Parkinson é uma das possibilidades. Vocês lembram que a gente falou da via nigroestriatal? Vamos dar uma olhada mais a fundo nela? Essa via começa em um local do cérebro chamado substância negra, que possui muitos neurônios que secretam dopamina. Esses neurônios conectam a substância negra com uma região chamada estriato. Por isso, dizemos que essa é uma via nigroestriatal. A dopamina liberada por esses neurônios na substância negra é liberada no estriato e tem efeitos inibitórios sobre os neurônios GABAérgicos que existem no estriato. No Parkinson, esses neurônios dopaminérgicos vão progressivamente degenerando. Então, eu tenho menos dopamina inibindo os neurônios GABAérgicos no estriato, o que resulta em mais GABA sendo liberado, causando um aumento na inibição do tálamo, assim como uma redução da excitação do córtex motor. E também no estriato temos algo muito importante. Temos neurônios que liberam acetilcolina, mas sem a inibição da dopamina, esses neurônios passam a liberar acetilcolina em excesso. A doença de Parkinson se trata de uma doença neurodegenerativa e progressiva, resultado de uma perda dos neurônios dopaminérgicos na substância negra. Então, basicamente, bem resumidamente, com a perda desses neurônios dopaminérgicos, eu tenho menos dopamina disponível. Logo, os neurônios colinérgicos não são inibidos, então eles produzem muita acetilcolina em excesso. E as consequências disso se refletem na perda do controle do movimento muscular. Os sintomas são a bradicinesia, em que você tem uma lentidão dos movimentos, tremor de repouso, ou seja, o paciente está ali em repouso, mas apresenta um tremor evidente, mas quando ele executa um movimento, a tendência é que o tremor diminua, rigidez entre as articulações e à medida que a doença vai progredindo, outros sintomas vão aparecendo, como por exemplo a instabilidade postural. Antigamente, a doença de Parkinson era considerada um transtorno do sistema motor, mas hoje em dia a gente já reconhece que é uma condição complexa que pode estar relacionada não só ao sistema motor, mas a outros sintomas fora disso, como por exemplo, disfunção cognitiva, autonômica, distúrbios no humor, problemas para dormir. Nesse vídeo a gente vai focar no tratamento do aspecto motor da doença de Parkinson, mas saiba que esses pacientes podem acabar tendo que usar outros medicamentos para lidar com esses outros sintomas. Você pode estar se perguntando, Flávia, se o problema é a falta de dopamina, é simples, a gente vai e dá dopamina. Mas, como você pode ver pelo tamanho dessa videoaula, as coisas não são tão simples assim. Lembra da minha videoaula sobre fisiologia do sistema nervoso central, que eu falei da barreira hematoencefálica, que é essa barreira que separa nosso cérebro do restante do corpo? Essa barreira, ela não é nada fácil de atravessar. E adivinha quem não consegue atravessá-la? A dopamina. Então, se você administra dopamina a um paciente, ela vai ficar rodando na circulação periférica, sem rumo, coitada. Mas nem tudo está perdido. A sua precursora imediata, a levodopa, ou você pode falar L-dopa, consegue atravessar. Uma vez que a levodopa consegue chegar no sistema nervoso central, uma enzima chamada dopa-descarboxilase a metaboliza e a transforma em dopamina. Assim, essa dopamina é capaz de acessar os receptores D2 na via nigroestriatal e fazer o seu trabalho aumentando a transmissão dopaminérgica central. A levodopa é ainda o nosso tratamento mais efetivo para a doença de Parkinson. Mas lembre-se que ela não cura nada. Na verdade, ela vai fazer
só um alívio ali momentâneo dos sintomas, mas ela não interrompe e nem reverte a degeneração neuronal da doença. Estaria tudo bem se não fosse por um detalhe. A enzima que converte a levodopa em dopamina, a dopa-descarboxilase, não está só no seu cérebro. Depois que a levodopa é absorvida no seu intestino, mais de 97% dela é imediatamente metabolizada por essas enzimas extracerebrais, ou seja, que moram do lado de fora do cérebro. E essa dopamina resultante dessa metabolização não atravessa a barreira hematoencefálica, ela fica presa na circulação periférica. Esse tanto de levodopa que foi convertido em dopamina na sua circulação periférica, rodando ali, dando rolê, pode trazer efeitos indesejados, como náusea, vômito. O paciente pode até apresentar uma anorexia, mas alguns também acabam criando uma tolerância a esse efeito emético depois de um tempo, mas costuma ser bem chato no início. E também pode levar a uma variedade de arritmias cardíacas e até a nossa velha conhecida hipotensão ortostática. Assim como muita dopamina dando rolê na sua circulação periférica, muita dopamina no seu cérebro também não é tão legal. E fica bem claro que não é a dopamina periférica que está causando esses sintomas, é a dopamina central, porque são efeitos adversos como insônia, ansiedade, agitação, confusão e até alucinações. Diminuir a quantidade de levodopa pode ser necessário para você cessar esse tipo de efeito adverso. Ou uma outra opção seria administrar um antipsicótico atípico, porque lembra que ele vai bloquear os receptores de dopamina? Então ele consegue dar uma amenizada nesses efeitos comportamentais. Agora, uma coisa que é muito importante você botar na sua cabecinha: à medida que o paciente vai usando a levodopa, ele pode começar a apresentar novos efeitos adversos. E isso acontece porque lembra que eu falei que a doença de Parkinson é progressiva? Então, à medida que a doença vai progredindo, a janela terapêutica da levodopa vai diminuindo. Então, à medida que o paciente vai usando esse medicamento e a doença vai progredindo, ele pode começar a apresentar cada vez mais flutuações na resposta clínica. Então, se o paciente tem mais dopamina, ele apresenta mais discinesia e movimentos não coordenados. Agora, se o paciente está com menos dopamina, ele apresenta bradicinesia e rigidez. O grande problema é que essa flutuação clínica não parece ser dose dependente. Então, pra gente, fica cada vez mais imprevisível saber como ele vai responder. Formas de manifestação dessa flutuação que está acontecendo pode ser alguns tipos de discinesias e também um fenômeno que a gente chama de deterioração de final de dose, ou wearing off. Na fase inicial da doença, que o paciente está começando a tomar a levodopa, ele toma ali a sua dose e ela é estável e duradoura ali, cerca de 4 horas. Mas com a progressão da doença, esse paciente toma essa dose, só que acontece o fenômeno de wearing off, em que tem uma diminuição do tempo de ação da levodopa, menos de 4 horas. Então, com a mesma dose, o medicamento funciona por menos tempo. Outra coisa importante da gente falar sobre o uso crônico da levodopa é que o paciente pode apresentar outro fenômeno, que é o de on e off. Durante o período on, em que o paciente está com a levodopa em plena ação, ele consegue ter um bom controle dos sintomas motores. Ele tem energia, menos tremores, mais disposição para se movimentar. No off, é como se a fonte de energia fosse desligada. Então, os sintomas voltam, como a rigidez muscular, a lentidão nos movimentos, a bradicinesia, os tremores. Só que esse fenômeno não é dose dependente também. Então, enquanto esses pacientes parecem estar tendo uma boa resposta clínica, tendo controle dos seus movimentos, porque estão no período on, infelizmente esses períodos vão passando cada vez mais e ele vai apresentando mais os períodos off. E cada vez mais vai apresentando discinesias. Para vocês terem ideia, calcula-se que discinesias acontecem em 80% dos pacientes depois de 10 anos de uso da levodopa. Seguindo a nossa historinha, já que só um tico de levodopa consegue fugir da metabolização e passar pela barreira hematoencefálica, será que não tem um jeitinho aí da gente conseguir aumentar a biodisponibilidade de levodopa no nosso cérebro? Como será que a gente poderia fazer isso? Talvez bloqueando as enzimas dopa-descarboxilase que fazem essa conversão periférica. Bingo! Existe um inibidor das enzimas dopa-descarboxilases chamado de carbidopa. Ah, Flávia, mas será que esse negócio vai funcionar? Porque querendo ou não, você não falou pra gente que tem dopa-descarboxilase periférica
E central, se a minha levodopa ela passa pela barreira hematocefálica, chega no cérebro, eu preciso que a dopa descarboxilase central funcione. Se eu vou inibir ela, tanto a periférica quanto a central, isso não vai dar certo. Mas aí é que tá, meu caro flavonoider. A carbidopa não consegue atravessar a barreira hematoencefálica, então ela só vai agir na dopa descarboxilase periférica. Graças a esse aumento da biodisponibilidade de levodopa no nosso cérebro, logo, aumento da biodisponibilidade de dopamina, a gente tem menos levodopa sendo convertida em dopamina perifericamente, então a gente tem menos dopamina dando rolê aqui e causando aqueles efeitos adversos que a gente comentou. Mas, em contrapartida, você vai ter mais dopamina aqui, o que pode aumentar aqueles efeitos adversos que a gente comentou que são neurológicos, ansiedade, agitação, lembra? Se vocês pesquisarem, não vai ter nenhum medicamento que é só levodopa. Você vai ter sempre a levodopa em associação com outro princípio ativo, como, por exemplo, a carbidopa. Além da carbidopa, você também pode encontrar a levodopa com benserazida, que da mesma forma vai inibir a dopa descarboxilase e também não consegue atravessar a barreira hematoencefálica, então ela também só vai agir perifericamente. Então essa é uma forma de você potencializar o tratamento sem aumentar os efeitos adversos. Inibidores da CONT. Mas agora vai entrar um plot que talvez você não esteja esperando nessa história. Mesmo eu aumentando a biodisponibilidade com a carbidopa ou com a benserazida, eu ainda vou ter só cerca ali de 5 a 10% de levodopa conseguindo chegar no sistema nervoso central. Mas Flávia, ainda é muito pouco, né? Por que isso acontece? Porque a levodopa não tem que lidar somente com as enzimas dopa descarboxilases. Na verdade, existe outra enzima chamada catecol ou metiltransferase, ou podemos dizer enzima CONT, com T. Eu gosto de falar CONT, que também ama metabolizar a levodopa, mas quando essa enzima metaboliza, não resulta em dopamina, resulta em um outro metabólito inativo chamado 3-O-metildopa. Consequentemente, outra forma de aumentar a disponibilidade de levodopa é com a administração de inibidores da CONT, como a tolcapona e a entacapona. A tolcapona é um inibidor periférico e central das enzimas CONT. Já a entacapona é um inibidor só periférico. Se combinarmos a levodopa com esses outros fármacos, então a gente aumenta o tempo de meia-vida da levodopa na circulação, então tem mais levodopa chegando no cérebro, então a gente consegue prolongar esse efeito terapêutico. Só que esses fármacos só devem ser administrados juntos com a levodopa. Sem ela, eles não vão ser eficazes para a doença de Parkinson. Na prática clínica, a gente dá muito mais preferência para usar a entacapona. Assim como as CONT periféricas ficam transformando dopamina em outra coisa, as do cérebro também fazem esse mesmo trabalho, só que o metabólito delas é diferente. Elas transformam em 3-metoxitiramina. Então, além de agir perifericamente, a tolcapona consegue bloquear essas enzimas centrais. Logo, você tem mais dopamina disponível no cérebro. Só que o problema é que a tolcapona foi associada à necrose hepática fulminante. Então, por isso, a gente vai dar preferência à entacapona. Inclusive, hoje no Brasil, a gente só tem ela no mercado. A gente não tem mais a tolcapona. Inibidores da MAO. Se você prestou atenção na minha videoaula de inibidores da MAO, você viu que a selegilina e a rasagilina podem ser usados no tratamento adjuvante da doença de Parkinson, porque esses são medicamentos que inibem seletivamente a MAO-B, e a MAO-B metaboliza seletivamente a dopamina. O uso da selegilina ou da rasagilina pode ser útil principalmente em pacientes com sintomas leves, podendo até mesmo postergar a necessidade de uso da levodopa. Então, utilizando o inibidor da MAO-B, como a selegilina e a rasagilina, eu evito a transformação de dopamina em um metabólito chamado ácido 3,5-dihidroxifenilacético, DOPAC. Logo, eu tenho mais dopamina disponível. Naquele momento, você não deve ter entendido muito bem, porque eu falei que era interessante esses medicamentos postergarem o início de uso da levodopa, né? Então, acho que agora deve fazer algum sentido aí pra você. E mesmo nos pacientes que precisam já estar em tratamento com a levodopa, os inibidores da MAO podem ser úteis como adjuvantes nesse tratamento, porque eles ajudam a lidar com esses efeitos on e off. Mas lembre-se que a gente viu bastante na aula de inibidores da MAO que eles têm questões de efeitos adversos, contraindicações, interações, então dá uma revisada naquela videoaula depois.
Agonistas do receptor de dopamina. Beleza, a gente já percebeu que colocar essa dopamina no cérebro é um negócio meio complicado. E se a gente tentar colocar outra coisa que imite a dopamina? Um agonista dopaminérgico. Antigamente era mais comum a gente utilizar uns agonistas dopaminérgicos que são derivados de um fungo chamado esporão do centeio, como a bromocriptina. Mas hoje em dia a gente tende a usar muito mais outros agonistas dopaminérgicos que não são derivados desse fungo, porque eles são mais bem tolerados. Então pode ser usado o ropirinol, mas aqui no Brasil a gente usa especialmente o pramipexol, que não é só um agonista dopaminérgico D2, ele também pega os receptores D3. Então, embora esses agonistas dopaminérgicos não sejam tão potentes quanto a levodopa, eles são eficazes nessa fase inicial da doença de Parkinson e podem reduzir esses efeitos adversos que acontecem com o uso prolongado da levodopa, como as flutuações motoras e discinesias que vimos. E no tratamento avançado da doença de Parkinson, esses medicamentos também podem ser úteis, só que como coadjuvantes do tratamento da levodopa, reduzindo as complicações. Inclusive, por curiosidade, esses agonistas dopaminérgicos são os medicamentos de primeira escolha para tratar a síndrome da perna inquieta, em que a pessoa, normalmente quando ela está sentada ou deitada, ela sente uma urgência de ficar mexendo a perna. E isso atrapalha muito a vida cotidiana, né, da pessoa. Imagina você tentar dormir com a urgência de ficar mexendo a perna. Amantadina. Outro fármaco que vocês podem ouvir falar que é usado na doença de Parkinson é a amantadina. Ela, na verdade, é uma droga que foi desenvolvida como antiviral, ela serve para influenza. Mas se viu que ela tinha uma atividade dopaminérgica, então ela consegue potencializar o efeito da dopamina, porque consegue aumentar a sua síntese e liberação e também inibir a sua recaptação. Apesar dela ser menos eficiente do que a levodopa, ela pode sim reduzir os sintomas motores no Parkinson. Antimuscarínicos ou anticolinérgicos. E por fim, você não deve aguentar mais falar de dopamina. E meu Deus, Flávia, quanta coisa. É, por isso que eu contei uma historinha. Você viu quanta coisa diferente a gente usa, mas ainda tem uma coisa bem diferente. A gente pode usar no tratamento de doença de Parkinson antimuscarínicos, anticolinérgicos, que vão agir nos receptores muscarínicos centrais, como a benzotropina e o triexifenidil. Lembra que eu expliquei lá no início que na doença de Parkinson você tem a perda desses neurônios dopaminérgicos, então você tem menos dopamina e um excesso de acetilcolina? Esses agentes antimuscarínicos vão então ajudar a reduzir o efeito desse excesso de acetilcolina. Esses fármacos conseguem ajudar principalmente com alguns sintomas como a rigidez e tremores, mas não ajudam tanto assim em outros sintomas, como a bradicinesia. Só que trabalhar para restaurar esse equilíbrio de dopamina e acetilcolina é especialmente importante para esses pacientes que têm muitos sintomas extrapiramidais, então ajuda bastante eles. Reveja a videoaula de anticolinérgicos para você entender mais sobre esses medicamentos, efeitos adversos, interações, etc. Espero que você tenha gostado dessa videoaula. Você pode adiantar já as próximas duas apoiando o Flavonoide. E você pode apoiar também curtindo o vídeo, compartilhando com seus colegas e me seguindo nas outras redes sociais, TikTok e Instagram. Beijinho, até a próxima videoaula.